Vamos postar se nesse vídeo eu vou chorar ou não? Vamos 16! Queria começar falando que o Eric deu pra minha garota esse chopper há muito tempo atrás, mas esse chopper é muito diferente do chopper que eu vi no volume 15. E eu não imaginei que aquele chopper era esse chopper. E ai, gente, esperei tanto tempo esse médico. Chegou, ele destruiu meu coração. Ai, aqui eu já tô... Vou chorar. Queria começar não falando sobre o chopper, bom que eu me recordo. Como foi lindo o Luffy levando tanto o Sanji quanto o Nami até o final da montanha, né? Meu Deus, um capitão! Temos um capitão! Tem uma hora que ele tá cuidando da Nami lá, e aí ele fala: você não tem medo de mim? Aí a Nami: por quê? Você quer que eu fique com medo? E aí aqui eu já fiquei muito reflexiva. Que o trauma ele age de maneiras tão fortes que às vezes você se vê num lugar de esperar que aquilo continue acontecendo. Eu sei que é difícil pra você aceitar, mas a infelicidade é mais comum que a felicidade. Quem disse que tem que ser feliz? Aí a Nami vai falar com a véia, fala: ele é muito foda, e ela: se quiser pode levar, mas saiba que não vai ser fácil, ele tem uma grande ferida no coração, tão profunda que nem mesmo eu pude curar. Eu falei: nossa, como que eu não falei do Papai Noel vai ficar com banho? Você não pode ficar normal? Não saquei. Como menina. Mas eu não sou menina. O Luffy me respondeu aqui falando assim: como assim, uma rena que anda em duas patas, mas ainda é uma rena toda peluda? Começa baixinha, mas cresce de repente. Esse monstro é muito legal! Eu sou esquisito. Você é único, como o Frankenstein. De novo, a cada momento que passa, ele me ensina mais coisas. Aquela máxima da sociedade, né? O que é desconhecido, eu tenho medo, eu quero afastamento, não. O Luffy é totalmente o contrário disso. Não importa o que a gente faça, não dá pra mudar a forma como as pessoas veem a gente. Você mudou a forma como me vê. Não mudou? E qual é a sensação? Você viu como aquela menininha olhou pra mim? Crianças. Criancinhas. Elas crescem acreditando que vão ser heróis e se enfiarem uma espada no coração de qualquer um que seja diferente. E eu sou um monstro! Gosto muito dessa metáfora do monstro também. Que etimologicamente a palavra monstro está associada ao presságio do que está por vir. Tudo que é diferente aparece como algo ruim ou abominável. Como que o monstro é construído no nosso imaginário coletivo, né? José Gil fala: o monstro, ele é sempre um estrangeiro a si próprio. De pensar, por exemplo, alguns efeitos do monstro: desestabilização, de bagunça, de caos, de ansiedade. Ele vem para desestruturar os pilares da nossa identidade, das estruturas sociais, das normas que a gente conhece. Essa é a função do monstro, como uma forma de ameaça ao comportamento que não é positivo, né? Que não é moral. Por isso que eu gosto muito do Gaara também, mas de um jeito diferente do porque eu gosto do Chopper. Como que lidar com os seus monstros pode acarretar em futuros diferentes. Gaara, ele lidou com esses monstros, o que aconteceu com ele, de levar aquilo pro pior lugar possível e deixou com que isso fosse virando um veneno pra ele, mas se tornou aquele monstro. Eu nasci um monstro. Os únicos laços sentimentais que eu tenho com a minha família são os laços de ódio. Mas para viver, você precisa de um propósito. Viver por nada é o mesmo que estar morto. Então a resposta chegou a mim. Eu vivo apenas pra mim mesmo e só amo a mim mesmo. E quando ele encontra com o Naruto, ele vê que existia outro caminho. Por que eu tô falando isso? Porque o Chopper, ele é visto como um monstro também. Eu acho que ele tava num ponto tão crucial da vida dele, e eu acho que isso acontece com o Naruto também. E nessa virada de chave aparece uma pessoa, que no caso do Naruto foi o Iruka Sensei, e no caso do Chopper foi o Dr. Hiluluki. E isso faz total diferença. Acho que as nossas atitudes, elas importam e impactam na vida das pessoas. Dá o fora daqui, seu monstro. Penso que posso estar ferido também, como todo mundo. Quando a gente tá lá em Naruto, naquela luta com o Naruto contra o Gaara no clássico, o Gaara fica tipo assim, transtornado que ele tocou nele, né? Em todos os escudos possíveis. Inclusive, se eu vou falar sobre os escudos do Gaara aqui, ai meu Deus. E quando alguém consegue ultrapassar isso, ele fica... E muda ele, né? A partir daquele momento ele se torna outra pessoa. O que torna ele tão forte? Não! Fique longe! É quase insuportável, não é? A sensação de ser sozinho. Eu já estive lá.
naquele lugar escuro e solitário. Eles me salvaram da minha solidão. Eles foram os primeiros a me aceitar como eu sou. Essa é a coisa que torna ele tão forte. Esse momento que ele fala, prometo que eu não vou atirar em você, porque é o momento de virada e de baixa de guarda também, né? E aí ele confiou e deu certo. Às vezes coisas boas podem acontecer, mesmo em meio a coisas ruins. 待っているだけではもっと大きな苦しみにまた襲われるこの里につながり生きるために渦巻きナルトを見てそう思った。生きる道を変えることができることを教えてくれた。 E aí mais pra frente o doutor fala com ele assim: vou te chamar de Tony Tony Chopper, uma rena com um belo par de chifres tão fortes que poderiam derrubar uma árvore. E é muito legal isso também, ver as características positivas das pessoas. Ele é meio doutor maluco, assim. O meu símbolo vai ser uma caveira. Ela representa o impossível tornando-se possível, o símbolo da convicção. E aí o Chopper fica meio que assim. É muito legal ver alguém admirado pelo outro. Nosso Oda passa isso. Como que pode, né? Eles brigam e tal, tem uma hora lá. É a primeira vez que eu brigo com alguém. E o doutor fala, imagino que sim, pra brigar você precisa de outra pessoa. Então isso também deve ser novidade pra você. Ganhar um presente e fazer as pazes. E ele dá o chapéuzinho pra ele. Saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. E aí ela fala, a véia fala que a cerejeira que salvou a vida do cara era a vida do Dr. Rilulu, que eu tive uma segunda chance de viver e de me redimir. E eu achei muito foda isso também. Como que a gente, às vezes, todos os dias tem segundas chances e não percebe de viver. Porque pra morrer basta isso. São coisas mínimas, a gente é muito frágil. Enfim, o que esse doutor fez me fez acreditar que as coisas podem ficar bem. No final do dia, as coisas podem ficar bem. E aí ele toma o chá de cogumelo que o Chopper faz. E eu fiquei tipo assim, nossa, que legal. Ele buscou o cogumelo. E o cogumelo era um veneno. E ele não sabia porque ele viu a caveira, que ele tinha falado que a caveira curava todas as doenças. Não é possível, depois de tudo que esse menino passou, ele ainda vai ter que viver com o peso de ter matado o mestre e amigo dele. E logo depois de ter pedido o doutor para se tornar médico, o doutor ainda fala pra ele assim: você tem toda a bondade necessária para se tornar um ótimo médico. E eu, não, gente. Eu tô lendo Shakespeare. Aí ele vai e fala: não, eu não vou morrer pelo seu chá de cogumelo, Chopper. Fica tranquilo. Uma pessoa só morre quando as outras a esquecem. Mas o meu sonho será realizado, mesmo que eu não esteja aqui. Um dia eu conseguirei salvar o coração adoentado desse povo. De novo, a gente volta nessa questão do legado. Sempre tá presente nas coisas do Oda. E aí o Chopper tá chegando e ele fala: ele é meu filho, não se atrevam a tocar nele. Nessa hora aqui, gente. O amor que se tem a um filho não é meritocrático, não obedece ao quanto ele merece o seu amor. Não é uma lógica da dívida, é uma lógica da dádiva. Justamente se doar, por um momento você não é o centro do universo. Não tem nada melhor do que por alguns minutos que seja, você não ter o mundo inteiro gravitando ao seu redor, e sim estar na órbita de alguém, e esse alguém será a coisa que você mais ama no mundo. A gente volta pro Chopper conversando com a velhinha, ele hasteando a bandeira do doutor e falando: eu vou ser um médico que cura qualquer doença, não há doença nesse mundo que não possa ser curada. E a gente vê que esse legado passou mesmo no Chopper. É muito legal ver uma pessoa subvertendo a tristeza em convicção e força. É muito legal como o Oda consegue passar essas mensagens de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito positiva, no sentido de vai ficar tudo bem. Mesmo que você não tenha alguém pra te falar do seu lado, não tenha um Iruka Sensei, um Dr. Rilulu, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E eu acho que faz sentido, né? Sobretudo porque o monstro, ele é livre.